Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos aqui presentes, né? E como disse o Leoni, ainda dá tempo de fazer aquela última chamadinha. Ó, já começou, traz papel, anota tudo, porque eu tenho certeza absoluta que alguma frasezinha que vai ser dita aqui vai fazer total diferença no seu negócio, né? Libera o celular da mãe da Vana, Leoni, ela tá muda. É, o Ela que- vai fazer em libras. eu não sei porque a Havana, não, eu já ponhei ela várias vezes aqui, ela estava antes. Deixa eu tirar um aqui, para Tá. de repente deu o número de. Não sei Pode ser, qual Leoni, anfitrião pode que eu ser. posso colocar, mas eu já vou colocar ela aqui também, tá? Bom dia a todos. Enquanto isso, eu vou cumprimentando o pessoal que eu estou vendo aqui, ó. A Marinete Cavalcante. Primeiramente, quero dar um excelente dia, um bom dia para minha parceira aí de palestra, a Havana, né? Vamos fazer aí um negócio bacana, tenho certeza absoluta. Ao Lúcio, o Alberto, o Fábio Lutz está ali, ó. A gente dá treinamento para essas feras aí, cara. É até meio assim, ó, o Bruno Lauchin. Como é que eu vou ensinar como é que esse cara vende, rapaz? É impossível. Eu tenho que aprender com eles. Mas a gente vai trocando alguns conhecimentos, gente, que tenho certeza, às vezes, é aquilo que vocês já sabem. Mas tem pessoa na sala que não sabe. E o óbvio precisa ser dito, né? A Sônia Maria, a Solange, o Oduvaldo, lá da Bahia, o meu amigo Fernando Piccoli, do Rio Grande do Sul, a Karina Lobo, ó. Como é que eu vou dar um treinamento de venda para Everaldo Castanho, velho? Como é que fica? Alder, Cláudio Amorim, Milena, a Luzia, a Terezinha, o José Dácio, o Josias, a Claudineia, a Aida, a Juraci Aguiar, a Marli, Ivete, Valmir, a Lúcia, o Júlio, Maria Regina, estou terminando. José Carlos, Alô Márcio Laerte Gutierrez, diretamente de Rondônia. Edmar Maciel, Ângela Avelar, Adelar, Rude, Ricardo Paulino, a Kelly, Marli Zimmermann, Ana Maria. Enfim, gente, vamos começar porque é muita gente a lista, né? Já temos mais de 80 pessoas na sala. Então, já é um público considerável, tá? Eu vou me esforçar muito, né? Porque ó, a Havana com esse brilho todo, com essa energia toda, e né, para competir fica difícil. Ih, ih. Então, eu Hoje, gostaria que você me ajudasse a receber. ah, Escreve ali nos comentários que salva de palmas é clap, clap, escreve clap, clap. Eu gostaria de receber com uma grande salva de palmas a Havana Pool. Com você, garota. oi, oi, gente, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer ao Balduino e dizer que eu realmente estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Quando ele me convidou para participar, eu fiquei muito grata a ele. A gente combinou de fazer sobre como colocar energia na venda, como mudar um pouco a mentalidade para ir para uma venda. Só que eu prefiro começar do início. Porque tem muita gente que faz um treinamento de venda, sai daquele treinamento com a cabeça a mil e daqui a pouco, bum, cai de novo porque não consegue manter a constância disso aqui alinhado. Eu quero que vocês guardem três coisas importantes, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá. O corpo Ivana, humano, o corpo humano, ele é extremamente inteligente. O primeiro órgão a ser formado é o coração. E a gente só morre depois que o coração para. Então, guardem a importância dessas informações, tá? Quando a gente decide, agora eu vou prosperar, agora eu vou criar a vida que eu quero, eu vou realizar os meus sonhos, eu vou em busca de concretizar o que eu quero, tudo, a palavra que vem na nossa mente é decisão.
o que mais se ouve aqui é: eu decidi mudar, eu decidi ir atrás dos meus sonhos. Mas eu quero dizer para vocês que não é a decisão que muda a nossa vida. Não é a decisão de ir atrás dos nossos sonhos. Vou dar uma historinha fantasiosa para vocês entenderem o porquê, tá? Eu comprei o meu carro, eu comprei a casa que eu queria, o apartamento, eu tô viajando, eu tô adquirindo muitas coisas. E aí, amanhã é Dia das Mães. E eu lembro que, hipotético, tá, gente? Bem diferente do que acontece. Amanhã é Dia das Mães. E aí eu lembro que a minha mãe não foi legal comigo, que eu não tive a infância que eu queria, que ela poderia ter feito mais por mim. E hoje é Dia das Mães. E hoje está todo mundo reunido. E eu não tenho a minha mãe. Aí todo mundo feliz. E eu lembro que a minha mãe poderia fazer muito por mim. Mas talvez ela me abandonou. E aí é segunda-feira. Segunda-feira, dia de trabalhar, de ir pra rua, de captar clientes, de vender. Mas o meu primeiro pensamento do dia foi: eu não tive um domingo feliz. Por causa disso, porque as pessoas estavam felizes, eu não tinha minha mãe. E aí é terça-feira. Terça-feira eu penso, putz, eu devia ter começado ontem. E aí o que que acontece? Eu começo a recriar tudo o que aconteceu no meu passado. Por quê? Porque todo ser humano tem em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 98% dos pensamentos que nós temos hoje foi o que nós tivemos ontem. O que nós tivemos ontem, 98%, é o que nós tivemos ontem. Então, a palavra mais importante para ter uma crescente permanente de mudança de mentalidade é aceitação. Quando eu aceito o meu passado, eu aceito que a minha mãe deu o melhor dela para mim dentro da consciência que ela tinha, que eu olho para ela sem julgamentos, eu aceito que o meu passado passou literalmente e eu mudo a visão que eu tinha e eu olho com carinho que a minha mãe, dentro das condições dela, da consciência, ela deu o melhor dela, eu aceito. E o próximo passo é: eu perdoo. Por quê? Para eu prosperar e para eu seguir numa constância de crescimento, eu preciso estar 100% ok com o meu passado. Porque lembra que eu disse? A gente recria toda a nossa vida baseada no nosso passado. Todos os meus 98% de hoje foi o de ontem. Então, quando eu aceito e mudo a visão em relação à família, em relação a marido, filho, chefe, qualquer coisa, eu aceito, eu mudo a visão, ao invés de colocar um julgamento, eu trato com carinho tudo que aconteceu, mesmo de bom ou de ruim, e eu perdoo, eu libero. É como se eu tivesse colocado ozônio na minha vida. Eu alinho o meu passado. Eu limpo ele. Eu tiro aquele peso gigante da minha vida. Por quê? Jesus não nos condicionou a nada, nada. Ele não disse: eu vou te amar se tu me amar, eu vou fazer por ti se tu fizer por mim, mas ele nos condicionou. Se tu não perdoar o teu irmão, o meu pai não vai te perdoar. Não sou eu que estou falando isso. A última frase de Jesus foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Toda nossa vida,
está nesse manual de instrução, que é a Bíblia. Então, o perdão é a chave de toda mudança constante. Quando eu libero, quando eu aceito o meu passado, eu perdoo o meu passado tudo e todos, sem olhar com nenhum julgamento, aí sim, aí entra a decisão de mudar. Porque se eu decido mudar e eu tenho um passado muito complicado, é como se eu tivesse colocado um paracetamol na minha vida. Eu estou camuflando um sintoma. Porque no próximo Dia das Mães, aquele gatilho triste vai fazer eu recriar, a minha vibração que estava lá em cima vai cair e eu vou trazer isso para minha vida. Quando eu libero que o perdão é o ato mais inteligente que alguém pode ter, não quer dizer que eu vou ser uma bobinha que eu vou perdoar tudo e todos. Não, porque lá na frente eu vou explicar para vocês que coisas assim talvez não venham mais a acontecer. Aí sim, é como se eu tivesse colocado ozônio na minha vida, porque eu alinhei tudo. E aí sim, eu estou como se fosse liberado para ir para o próximo passo. Lembra que eu falei que o coração é o órgão mais importante? Por quê? Quando nós somos no dia 1 da nossa vida, que a gente está na barriga da nossa mãe ainda, a gente sente e a gente escuta tudo. A gente se nutre por tudo que a nossa mãe passa, tanto aqui, sentimento e a própria nutrição. Quando nós nascemos, até os 6, 7 anos, a criança ela é programada por tudo que ela escuta, por tudo que ela vê, por tudo que ela sente. Então, do zero, dia zero, até os 6, 7 anos, nós só temos uma mente inconsciente. É como se fosse uma goleira sem goleiro. Tudo que chega até nós, a nossa mente dá ok. Por exemplo, assim, uma criança pequena, se ela botar a mão no fogo, ela não sabe que ela vai se queimar, porque ela não tem consciência que o fogo queima. Ela coloca o dedo na tomada sem saber que ela vai tomar um choque, porque ela não tem essa consciência. Então, nós somos programados até os nossos 6, 7 anos. Por isso que uma criança ela nunca pode escutar que ela não é capaz, que ela não é amada. Brigas na frente de crianças é a pior das coisas. Então, a gente programa desde sempre uma criança que ela é amada, que ela é respeitada, que ela é filha de Deus e tudo de positivo, que ela é corajosa. Por quê? A partir dos 8 anos, que a gente já tem essa mente consciente, e aí a gente tem a nossa vida, a partir daí, a vida adulta, que aí começam os nossos traumas. Por que eu julgo um vendedor? Por que eu tenho vergonha de chegar nas pessoas e mostrar meu produto se ele é uma coisa tão boa? Porque alguma coisa eu passei quando eu era pequena. Alguma vergonha eu passei quando eu era pequena. E aí, Deus, na sua infinita bondade, como eu disse, nos criou com um corpo humano 100% perfeitos. Existe uma área da ciência chamada neurociência, que ela ensina sobre isso aqui, que existe uma área dentro disso que chama neuroplasticidade do cérebro. Ou seja, nós somos seres programáveis. Essa consciência que a gente tem de colocar o dedo no fogo, eu vou me queimar, se eu me atirar da minha sacada, eu vou morrer, essa consciência representa 5% da nossa vida. 5%. Toda a nossa consciência, toda a nossa inconsciência, todo o nosso sentimento, tudo que a gente viveu, nossas memórias, são 95%. Só que esse 95% eu posso programar.
Se quando eu era pequenininha eu passei uma vergonha na escola apresentando um trabalho e agora eu preciso apresentar o meu produto e eu tenho vergonha, eu posso amenizar essa vergonha e transformar isso aqui em coragem. Porque, como eu disse, o nosso corpo é muito perfeito. Deus nos fez totalmente programáveis. E como que eu faço isso? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Ele não gosta. Então, qualquer mudança é difícil. Por quê? Porque o que que o cérebro faz? Ele está aqui para nos proteger. Se eu não morri até agora, tá tudo bem. Ele fez a função dele. Mas eu preciso mudar. Eu preciso ser essa pessoa com vergonha. Eu preciso apagar essa criança que teve vergonha para ser um adulto corajoso. E como que eu faço isso? Na repetição. Todos os dias. Se eu quero ser uma pessoa musculosa, eu vou na academia uma vez por mês? Uma vez por semana? Não. Eu preciso ir todos os dias na academia. Todos os dias. Então, essa reprogramação eu preciso fazer todos os dias. Por exemplo, assim, todo o nosso pensamento, ele é elétrico. Por exemplo, assim, eu sou rica. É um pensamento, mas o que que é riqueza? Qual é a imagem da riqueza? Meu cérebro não tem essa imagem, eu não sei o que é ser rica. Mas o que é ser rica para mim? É ter uma Mercedes, vamos dizer. Ah, tá. Então eu começo a criar uma imagem na minha cabeça do que é ser rica. Mas eu quero ser rica. Isso é elétrico, tá, gente? Isso é o nosso racional, que é o nosso consciente. Lembra do nosso coração? Quando eu quero ser rica e eu tenho a imagem do ser rica, eu preciso me comportar como uma pessoa rica. Como? Andando na Mercedes, olhando para minha Mercedes, viajando na minha Mercedes. E aí entra o quê? O meu emocional. Eu sinto tudo isso. A partir do momento que eu senti que o nosso coração, ele é comprovado, tá, gente? 5.000 vezes mais potente que que o nosso cérebro. 95% é o nosso inconsciente e 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro. Quando eu internalizo, eu viajando, eu andando, o que que acontece? Eu começo a trazer para minha vida pessoas e eventos que vão validar esse meu sentimento. Por exemplo, voltando à história da minha mãe, que, por favor, gente, a minha mãe é muito maravilhosa, não tem nada a ver com essa história. Mas eu não consigo, de alguma forma, tem pessoas que têm esse ato de perdoar mais fácil, tem gente que não, é muito difícil. É muito difícil o perdão para a grande maioria das pessoas. Só que como que eu faço isso? Eu tenho a imagem que eu quero perdoar, eu tenho na minha cabeça que eu quero perdoar. E como eu vou fazer isso? Eu imagino eu abraçando a minha mãe. Eu imagino eu me dando bem com a minha mãe. Eu internalizo esse sentimento. Eu preciso bater na porta da minha mãe e dizer: mãe, tá tudo bem, eu te perdoo, tá tudo certo. Não. Eu libero esse sentimento dentro de mim. Então, tudo que eu quero criar para minha vida, eu preciso colocar sentimento. É essa imagem que o nosso inconsciente precisa ter. Então, se, por exemplo, eu quero vender 2 aparelhos essa semana, visualizem vocês vendendo os aparelhos. O que que o Fábio aqui, que é o cara que mais fala, mais vende, um dos caras que mais vendem, ele vai lá e ele coloca uma foto e diz gratidão. Eu tenho certeza que ele já sai de casa com aquele sentimento de venda, de ajuda, não de venda, de ajuda para as pessoas. Ele já criou nele essa vibração de ajuda ao próximo. E ele bota a frase ali, só a gratidão. Ele já está internalizado, a gratidão está dentro dele, ó, visível.
E ele vai permanecer numa crescente porque ele entendeu tudo. O sentimento cria as vendas dele, não é o querer vender. Querer vender, a gente quer o mundo inteiro. A gente quer ter uma vida incrível, mas a gente se sente vivendo essa vida incrível? Perguntem para ele, gente. Tenho certeza que ele vai no amor, no sentimento de ajudar as pessoas. E a frase só a gratidão dele diz tudo. Então, ele é um exemplo de como o sentimento cria. E aí, depois que eu criei esse sentimento, que eu criei essa imagem, o que que acontece? Nós somos igual uma estação de rádio. Se eu quero escutar a música sertaneja, eu preciso colocar na rádio que toca sertanejo. Eu não vou escutar eletrônica numa música, numa rádio sertaneja, né? Então eu preciso o quê? Vibrar isso. A partir do momento que eu saí daquela zona de mágoa, água parada, de raiva, de ressentimento, e eu tiro aquele peso das costas, eu faço o quê? Eu dou um looping. Eu vibro amor, eu vibro alegria, eu vibro paz. E o que que eu faço? Lembra da estação de rádio? Se eu quero trazer isso para minha vida, eu vou vibrar. E no que eu vibro, eu trago isso para minha vida. Por quê? Einstein já provou que nós somos seres energéticos. Isso é matéria. Esse computador é matéria. Agora nós somos energia. A energia que a gente coloca para fora é o que retorna para nós. O pensamento que é elétrico, o nosso coração magnetiza. Então, tudo que a gente for colocar, externalizar, é o que a gente verdadeiramente é. Eu não posso ter pessoas legais na minha vida se eu for uma pessoa ruim. Então, quanto mais eu trabalho o meu eu me torno. Porque para mim a lista é Deus, eu, porque quanto melhor eu sou para mim, melhor eu sou para o outro. Quando eu mudo o meu mundo, eu mudo o mundo externo. Então, outro exemplo, voltando pro Fábio, tá? Por exemplo, assim, eu ganho essa caneta aqui, do meu pai, por exemplo. E eu pego essa caneta aqui, olho e deixo de lado. Aí eu ganho essa caneta aqui. Eu pego e deixo de lado. Qual a chance de eu ganhar uma caneta melhor? Pouca, né? Bem nula. Agora, se eu pego essa caneta e eu cuido com carinho dessa caneta, e eu sou grata por essa caneta, e eu escrevo belas histórias com essa caneta, vem essa caneta. Ela é um pouco melhor. E eu sou grata pela essa caneta, eu cuido dessa caneta, eu guardo essa caneta com carinho. A chance de eu ganhar uma caneta melhor é muito maior. Por isso que às vezes a gente subestima e simplesmente joga uma palavra ao vento como gratidão. Só que a gratidão, gente, genuína, ela é transformadora. A própria Bíblia diz: a gente só tem mais daquilo que nós já temos. O só gratidão do Fábio vai fazer ele falar isso todos os dias, porque ele é muito grato pelo que ele faz. O sorriso dele externaliza isso, porque ele é grato. A venda dele de hoje é como se ele tivesse ganho na Mega, e amanhã vai ser mais, e depois vai ser mais. Então a gratidão é transformadora. Eu mudo a química corporal com a gratidão. Se eu sou grata por essa caneta, eu sou grata por esse copo, eu sou grata pela minha geladeira, eu dou um boom de serotonina no meu corpo, de felicidade no meu corpo.
E quando eu começo a fazer isso todo dia, o meu corpo entende. Olha que maravilhoso, é isso que ela gosta, é isso que ela quer, vou mandar mais disso. E quando a gente entra no nosso inconsciente, o nosso inconsciente não dorme nunca. Ele está sempre na batalha para validar tudo que ele tem guardado ali. Por isso que nutrir apenas sentimentos bons é o que a gente vai trazer para a nossa vida sempre. O universo ele é extremamente matemático, 100%. Eu dou e eu recebo, para o bem ou para o mal. Se eu fiz algo de bem para alguém e ele me retribuiu com mal, a conta vai vir para ele. Não tem nada, nada. Eu posso estar rindo, feliz aqui, maravilhosa, e o dia tá lindo, mas como que eu deitei no meu travesseiro ontem? Só ele é o maior juiz que existe. Depois de Deus é o nosso travesseiro, porque ele é o único que nos conhece. Então, quando a gente faz algo e deita com a consciência tranquila, que a gente olhou para trás e tá tudo maravilhoso. Eu aceitei o que aconteceu, eu perdoei. Gente, a nossa vida dá um boom gigante. Então, deitar no travesseiro com a consciência tranquila faz a nossa vibração ir lá em cima. Não tem nada melhor do que a gente estar com pessoas que vibram alto. E pessoas que vibram alto vendem mais. Chegam mais pessoas, porque elas entendem, elas sentem essa energia, não de uma venda, de um retorno, de uma ajuda. Então, olhem com carinho para vocês, por que que a gente bota gasolina no nosso carro no melhor posto da cidade e a gente se trata, às vezes, com palavras ruins, com alimentação ruim, preguiça de levantar da cama, fazer um exercício. Nós moramos no nosso corpo, a gente precisa cuidar. Corpo, alma e espírito precisam estar juntos. Tá? Eu vou tentar ser mais breve, porque senão eu vou ficar até as 10 da noite aqui, gente. Então, assim, em resumo, tá? Aceitem que as coisas não mudam, que todo mundo age dentro da consciência deles, diante da gente. A gente aceitou, a gente perdoou, a gente decidiu mudar. Todo o nosso pensamento ele é só elétrico, mas o que traz para a nossa vida é o que a gente tem no nosso coração, tá? Por exemplo, assim, isso também foi comprovado através de experimentos científicos que raiva, o nosso DNA faz assim. Porque quando eu tô com raiva, eu faço assim. Quando eu tô triste, eu faço assim. E o nosso corpo, extremamente inteligente, reflete. Quando eu tô feliz, eu tô assim. O nosso DNA faz assim. Então, todas as nossas doenças físicas somos nós que criamos. Através do quê? Do que a gente tem aqui, no coração. Quando a gente libera isso, e voltando a Jesus, que é o maior médico do mundo, quando ele disse: seus pecados estão perdoados, levanta e anda, ele já disse tudo. Quando eu tiro toda a mágoa, todo ressentimento, toda inveja, todo sentimento ruim, eu estou liberada para levantar e andar. Isso é uma virada de chave. Isso é o decidir mudar de uma forma crescente para que nenhum gatilho do meu passado seja ativado e eu recrie algo que lá atrás não me fez bem. Então, eu tirando esse sentimento ruim, eu magnetizo coisas boas. Às vezes a gente tem vergonha de chegar na casa das pessoas e ser um vendedor. Só que, por exemplo, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele vai rir do Joãozinho que está começando a jogar futebol agora? Jamais! Neymar está voando. Quem vai nos julgar por alguma coisa? Normalmente é a pessoa que está aqui e a pessoa que não tem a coragem de fazer o que a gente está fazendo. Porque gente feliz não enche o saco. É uma frase simples, mas
muito fácil de entender. Então a gente não precisa ter vergonha nada de tudo que a gente está fazendo. Jesus não foi aceito na cidade dele, ele precisou sair. A família dele, nem todos acreditavam. Os amigos, menos ainda, ele era o filho do carpinteiro. Então, os nossos amigos nem sempre vão nos apoiar e tá tudo bem, gente. A gente muda de ambiente, a gente muda de cidade e tá tudo certo, né? Nossas células se regeneram a cada 90 dias. Lembra da raiva? Lembra da alegria? Todos os dias. Todos os dias, repetição. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou isso, eu sou aquilo. Tratem o corpo de vocês com carinho. E, como eu disse, lembrem semana passada que a gente cancela, 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 cancela. Quero mostrar uma outra coisa para vocês. Eu quero que todo mundo libere aqui, ó, essa parte aqui, tá? Peguem esses 2 dedinhos aqui. E aí vocês dão batidinhas aqui, ó. Aqui. Quem estiver dirigindo, pelo amor de Deus, não faz isso. Quem não estiver dirigindo, fecha os olhos e repete: eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Com emoção. Eu sou feliz. 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 Eu sou muito feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Podem abrir os olhos, gente. Tem um monte de gente rindo aqui. Porque esse ponto aqui, ele é um ponto de liberação. E o corpo entende. Lembra que o corpo entende? O corpo é extremamente inteligente. Quando eu bato aqui e eu trabalho todos os dias nisso aí, o meu corpo entende isso. Aqui eu cancelo. Aqui eu sou feliz. Inconscientemente o corpo de vocês está trazendo isso para fora, tá? Então, em resumo, apenas nutram coisas boas. A vida devolve sempre, 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 sempre. O dar e receber não falha nunca, tá? Espero ter contribuído de alguma forma positiva para vocês, para de verdade a alegria, quando a gente vibra alto, a gente vende mais, a gente ajuda mais, porque a gente, ó, magnetiza tudo que tem dentro do nosso coração. Beijo, Balduína, agora é contigo. Você é o cara que vende tudo. Maravilha, maravilha. Eu quero estar aqui só acompanhando as pessoas, com certeza gostaram e gostaram muito. Vana, parabéns, tá? Por estar nos ajudando a fazer essa reflexão, que eu acredito que a venda começa aí. É quando você vai fazer a barba, a sua venda começa nesse momento. Você faz a barba numa pessoa que vai vender ou você faz a barba num fracassado, né? Você passa o batom, no caso, né? Numa pessoa que vai ter um ótimo dia ou num fracassado. E como você diz, nosso corpo é energia. Tem até uma experiência, Vana, só é, ratificando, não retificando, ratificando, ó, né? O que você está falando. Um cientista japonês, ele pegou água, uma molécula de água, botou no microscópio, que tirou uma foto falando uma palavra negativa ali do lado. E ficou uma coisa assim terrível. Eu até tenho essas imagens. Um outro treinamento eu vou trazer para vocês. Eu fiz também. Em outro momento, palavras positivas. E a molécula de água parece uma joia de tão vibrante. Agora pensa, 75% do nosso corpo é água. Se eu falo uma palavra positiva para a Havana nesse momento, ela vai ter um dia melhor. Você imagina que a Havana é uma médica e eu ligo para ela assim, doutora Havana, a senhora salvou a minha vida. A senhora é a melhor profissional que eu já conheci. A senhora é uma pessoa assim maravilhosa que mudou totalmente a minha vida, a minha saúde. Eu sou muito grato à senhora.
Você acha que a Havana vai, na próxima cirurgia que ela vai fazer nesse dia, vai ser uma boa cirurgia? Se a Havana fosse fazer um bolo, faria um bolo melhor do que ela faria sem escutar isso antes? Então, aquilo que você vibra, como a Havana falou, aquilo que você dá, o universo dá de volta para você. Por que eu vou dar cara feia para as outras pessoas? Luana, muitíssimo obrigado. Eu acho que essa é só a primeira parceria de muitas que eu pretendo estar aí com você. E eu vou falar um pouquinho agora sobre vendas, mais especificamente, já que está todo mundo vibrando aqui positivamente, vamos levar essa vibração para essas pessoas. Porque quando você entra na casa de uma pessoa, gente, você não vai só levar um produto e sair com o dinheiro de lá. Você vai levar saúde, você vai levar vida, você vai levar coisas positivas para aquelas pessoas. Nunca esqueça disso. Vana, muito top, parabéns. Nós vamos, depois da minha fala, aí nós vamos abrir espaço aí para a gente, um bate-papozinho, tá? Eu vou procurar ser breve, para a gente não se estender muito. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Todos estão vendo minha tela, gente? Agora sim. Então, pessoal, esse rapaz lindo aí é Balduino Nóbrega, segundo a minha mãe, né? A parte que eu comecei. Vou estar compartilhando aqui com vocês algumas dicas, né, gente? Nós temos profissionais de venda aqui, até meio complicado. A gente diz, vou. Não. Nós vamos falar aqui o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Mas eu gostaria de começar. Olha aí, ó, França, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, vibrando positivamente. Pessoal, presta bem atenção, muita atenção, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Parece ser um vídeo bobo, mas se você entender a profundidade disso aqui, vai ajudar nas suas vendas. Balduíno, o que é que isso tem a ver com tuas vendas? Tudo. Se você entender um pouco como funciona a cabeça da mulher e como funciona a cabeça do homem, na hora de fazer uma venda, você vai ter linguagens diferentes. Veja só isso, ó. A gente acha que a diferença de um e o outro é muito maior do que a gente possa imaginar. Vamos assistir esse vídeo. Pessoal, eu fui sabotado pela tecnologia. Não vai rodar o vídeo. Ou vocês esperam eu abrir aqui diretamente do... Eu mandei esse vídeo nos grupos, tá? Para a gente não perder tempo. Vai abrir. Abre.
Maravilha, minha gente. Se identificaram algumas pessoas aí com algumas coisas que foram mostradas aqui? Então, pessoal, rapidamente, meu nome é Baldino Nobre, que isso aqui é minha formação, eu já fui instrutor do Senai, consultor do Sebrae, sou escritor nas horas vagas e com muito orgulho sou distribuidor da Osox, né? Aqui está compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento. E vamos para vendas, uma ferramenta extraordinária. Pessoal, tudo e toda empresa ela precisa vender. E todos nós precisamos saber que a venda é quem move todas as empresas. Ah, Baldinho, você está falando que a gente depende exclusivamente da questão financeira, o que alimenta toda uma engrenagem da empresa, sim. Só que a gente vem um resultado financeiro como consequência de um trabalho bacana, bem feito, e que a gente tem que se preocupar principalmente em estar levando saúde para as pessoas e não com o dinheiro das pessoas. Só com o dinheiro das pessoas. Eu vou mostrar aqui também, gente, alguns tipos de vendedores, só para a gente ver se alguém se identifica aqui. Oi, boa noite. Esse computador aqui... Excelente. O i7 4770 com uma GH 87MHD3, SATA 3.0 de 1 TB com 16 GB de DDR3, 1600 MHz, uma mod Stream de 600 watts e uma GTX Titan. E o Windows 8. Dá para rodar joguinho? Isso aqui tem 1500 CUDA Core, você roda uma simulação da NASA. E FIFA? E aí, o que você acha? Ficou perfeito em você, é a sua cara. Cara, eu não sei, tô achando um pouquinho curto. É verdade, é um pouquinho curto. Mas curto é bom, curto é sexy, tá na moda, curto sexy. Sexy tá na moda, curto, perfeito. E essa cor? Essa cor é linda, furta-cor, Furta-cor perfeita. eu gosto, furta-cor acho demais. Maravilhoso, mas é demais mesmo. Demais é bom, demais é ótimo. Mas é até melhor. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Posso ajudar? Tô só olhando, tá? Qualquer coisa eu te chamo. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom, qualquer coisa eu te Gerson chamo. Figueiredo. Tá bom, depois eu porque chamo, tem tá, mais de Gerson? um, aí Mas você só qualquer pode coisa, confundir, tá? tá Se for bom? qualquer coisa eu chamo. Ô, porra! Posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, Gerson. Figueiredo. Já posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, ô Gerson. Figueiredo. Qual a configuração desse computador? Esse é 2 2? gigas De quê? de bytes. Não, peraí, mas é de placa de vídeo ou de memória RAM? Hã? RAM? Não, O quê? como assim? O computador Vende, vende. parcela. Precisar só falar, tá? Tá bom. Você tem a 38 da... Osso? Imperdível esse cachorro que não faz xixi, não solta pelo e não late. Muito obrigada. Nossa, mas eu tenho aqui uma coisa maravilhosa. Não, Um porta-retrato, olha que design específico da porta-retrato loja. Olha que chega, quadrado. Nina, nossa, não Ai, olha que caveirinha pra gente colocar na Tudo na hora, estante. querida, muito pra obrigada. maninha, Eu pra não tenho isso, maninha. não. Mas deve ter mãe. Não, também não, já foi. Eu tava procurando uma placa que fosse boa pra jogar Black Flag. Black Flag? É. Cara, eu me amarro, tu gosta Pô, tu também? gosta também? Curto pra Putz, caramba. eu sou fã, cara. Pô, E o sério? Assassin's Creed 2? Porra, muito bom, cara. Isso é Zerei muito várias bom. vezes O já. que é esse Esse jogo é muito personagem, bom, Wesley, cara. né, cara? Porra, ele é muito bom, cara. Profundo, é legal. Porra, cheio de E tu viu que tá pra novidade. sair o Watch Dogs já, né? Porra, vi, cara. Agora, Gosto muito, gosto muito. Jogaço os personagens, aquele gráfico. Nossa. Porra, lindo, lindo. Boa noite. Boa noite. Eu quero levar aquele monitor ali, o da direitinho. Não faça isso, aquilo ali é a qualidade de VHS no máximo. Ah. Bom, tem aquele fone que eu quero levar. Ah, aquilo ali parece que tá levando eletrochoque quando você ouve música. Não compra aquilo. Tem também o roteador, aquele Aquela roteador. merda daquele roteador que se você não carregar ele com você pela casa, você não tem sinal. Meu querido, o que tem de bom nessa loja? A saída. Bom, é porque eu peguei essas camisas aqui, eu tava procurando uma calça que combine. Ah, vai comprar? Pera aí, não, deixa eu te ajudar então. Tem umas jaquetas aqui super mais a ver com você. Olha só, são grandes, dá pra esconder tuas paradas de trabalho aí que tu já leva lá. Pau, pau. Tá legal, mas o
Pra ocasião que eu tô indo, elas não combinam. Mas aqui, ó, você jogou um bonezinho, já compôs, né? Já deu, ó, olha aí, olha só. Pô, se eu te vejo na rua aí, eu já vou, perdi. Faz o seguinte. Deixa que eu me viro. Eu queria experimentar um desse aqui. Você PP, tem? meu gente. Casa PP mesmo, que eu tô bem magrinha. Mas você vai experimentar ou você vai comprar? Eu não sei, eu queria... Não, dá uma olhada então, vê se você não vai querer mais nada, porque eu subo no estoque uma vez só. Olha, eu estou achando você... Ai! Não aponta, né, gente? Mas tem pessoas que se identificaram ou identificou alguém que já conhece assim, ou você já foi atendido assim. Pessoal, aqui é uma média, tá, de lucro por venda direta. Estou mostrando isso aqui para a gente ter uma importância do fator vendas, tá? Primeiro, se você vende uma máquina por mês, você já tem aí uma média de R$ 10.000. Se você vende 3 por mês, você já tem uma média aí de R$ 30.000. Então, se você vende uma máquina por dia, já passa de 76 mil. Por que eu estou mostrando isso aqui lá da apresentação? Eu estou querendo te mostrar que a tua posição financeira depende de como você se posiciona, depende de onde você quer chegar. Aquilo que a Vânia disse assim, aonde sua mente quer chegar e você quer sentir. Então, quando você ajuda mais pessoas a vender, levar esse produto e a vender esse produto para mais alguém, é mais uma família. Eu até digo o seguinte, nunca peça a Deus, quando você tiver com os boletos tudo atrasado, que às vezes as pessoas passam um mês todinho ali, 2 dias, 3 dias, o mês vai passando, quando chega no final do mês, ela se lembra que tem boleto para pagar e ela se levanta desesperadamente do sofá e sai da zona de conforto, onde mora o urso, segundo o nosso presidente. E aí ela, de uma hora para outra, na última semana do mês, ela se desespera e vai visitar pessoas desesperada, porque ela não está preocupada com as pessoas, ela está preocupada só em pagar os próprios boletos. Então, uma dica para você, ó, não peça a Deus para ele te ajudar em mais uma venda. Peça a Deus para ele te ajudar em você ajudar mais uma família, levando saúde para essa família, mudando fisicamente a vida daquela família. E você vai pagar os seus boletos sem nem perceber. Mas a tua mentalidade estava lá de ajudar pessoas. Então, como vender todos os dias, gente? Primeiro, planejamento. Faça um planejamento aonde você vai vender, quando, com quantas visitas você quer fazer por dia. Descubra os seus números, né? Os seus números de conversão, porque tem pessoas que fazem 10 visitas, nenhuma venda. Tem pessoas que fazem 10 visitas, fazem 8 vendas. Tem pessoas que fazem uma visita e faz 2 vendas, 3 vendas. Isso é possível? É. Isso acontece todos os dias? Não. Então, faça um planejamento, descubra os seus números. Quais são os meus números de convenção? Aonde eu estou, eu digo que minha convenção hoje é 3 visitas para 2 vendas ou 3 visitas para uma venda. Então, eu digo que, em média, 3 por 1. Quais são os seus números? É importante que você tenha esses números. Baldini, por que eu preciso saber esses números da minha convenção? É simples. Se eu quero ganhar 20 mil e eu faço 3 visitas, uma venda, então eu tenho que visitar 10 mil, 20 mil, eu tenho que fazer 10 vendas. Se eu faço 3 visitas, eu tenho uma venda, eu tenho que visitar 30 pessoas para ganhar 20 mil. Baldini, se for 10 para 1, beleza, visita 100, você vai ganhar os mesmos 20 mil. Então, todos os dias, pessoal, gere contato, todos os dias. A nossa lista quente, ela tem que ser uma lista viva, onde todos os dias eu coloco um nome novo lá. Mas como eu vou colocar nomes novos ali? Pessoal, você vai no mercado, dicas aqui, ó, legal, para você gerar contato. Você vai no mercado, geralmente você vai no mercado, você tem aquelas senhorinhas fazendo compra também. Aí você pode dizer, por que senhorinhas? Porque é o meu foco de clientes, é o meu nicho de pessoas que eu quero atingir, pessoas com mais idade. Então eu chego naquela senhorinha e falo assim, a senhora poderia me dar uma informação? Posso. A senhora sabe dizer quanto
A senhora conhece esse tipo de macarrão, essa marca de macarrão aqui? A senhora já usou? Ó, você nem conhecia a mulher. Ela vai te dar uma aula sobre o macarrão. Ou talvez é uma marca que ela não goste, ela vai te levar no outra gôndola, você vai pegar outra marca, ela vai assim, ó, essa aqui eu confio. Essa aqui você vai fazer assim, 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 assado. Mas que maravilha, a senhora foi muito simpática. Eu posso pegar seu telefone que eu quero lhe dar um presente. Aí ela, como assim? Eu vou mandar para a senhora um presente. Aí ela vai te dar o nome e telefone. É mais um contato, mais uma agenda. Vai, isso é exemplo todos os dias. Você vai no dentista, gera contato na sala de espera. Você vai no abastecer, gera contato. Eu tenho um convidado para a próxima PN que é o cara que abasteceu o meu carro. Então, é gerar contato todos os dias. Isso você está construindo o teu negócio. Porque eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aí em casa e falam assim, mas eu ainda não sei o que é que eu vou fazer amanhã. Isso é um erro muito grave, porque você não está gerando contato. Você está falhando aqui no segundo passo. Terceiro passo, agendamento. Você vai ligar para as pessoas que você fez contato da sua lista. Todos os dias você vai deixar o seu agendamento do dia seguinte no dia anterior. Porque amanhã você vai se levantar e você vai saber exatamente o que você vai fazer. Depois do agendamento, gente, uma boa apresentação. Então, seja profissional, esteja com o material certo em mãos, aprenda a apresentar essa pasta. Tem um vídeo aí vocês podem buscar que mostra como se apresentar essa página, o tempo todo, como funciona, direitinho uma apresentação. E foco. Sempre que a gente deve fazer alguma coisa, a gente deve manter o foco aonde a gente quer chegar. Mas o meu foco é ajudar mais uma família. É ajudar mais uma família. Assim como o Fábio Lutz, assim como o Rogério, o Everaldo, enfim, vários. O Leoni. É sempre ajudar mais uma família. E você deve estar pensando, gente, eu gostaria aqui da participação de vocês. O que é que nós vendemos? Escreve para mim no chat rapidão, para a gente acelerar aqui o processo. O que vendemos, pessoal? Escreve no chat. O que é que nós vendemos? Nós vendemos saúde. Maria, muito bem. Marli, saúde. A Michele, qualidade de vida, saúde. O que mais, gente? Nós vendemos saúde para as pessoas, saúde. Amarildo, Sandra, bem-estar. Oportunidades. A Meire Guimarães, bem-estar. A Bertiane, com certeza, bem-estar, saúde, qualidade de vida. A Miranda, o Valmir Alves, grande Bagé. Vendo, não vendo, as pessoas compram. Beleza, Maurício. Sandra, tecnologia. Maravilha, pessoal. Nós vendemos, as pessoas compram, como diz o Maurício aqui, ó, nós não vendemos, as pessoas compram solução para os problemas dela. As pessoas compram ou buscam solução para os problemas dela. E nós temos a solução? Temos. O que é que você tem que fazer? É ouvir as pessoas, aprender a ouvir as pessoas. Porque quando o cliente compra, é porque, como diz o Maurício aqui, é porque você ouviu o cliente. Quando o cliente pede para comprar, é que você ouviu o cliente. E para quem vendemos, pessoal? Olha só. Nós vendemos para o nosso contato quente, que é a nossa lista quente. Nós vendemos para contato frio, são pessoas que a gente encontra no dia a dia. E nós aquecemos o nosso contato frio através das indicações. São esses 3 caminhos aí que nós podemos abrir para vendermos. E o que o cliente compra? Escreve para mim, o que é que o cliente compra? Estou concluindo, tá, pessoal? O que é que o cliente compra, gente? Compra benefícios, muito bem, Iracema. Compra esperança, Cláudia.
solução para as dores, a sua credibilidade. Muito bem, Nariel. Gostei dessa, tá? Cláudia Gomes, Marli, compra a minha apresentação. Não, não compra a tua apresentação. Compra, compra outras coisas. Confiança, Tatiana falou aqui. Maravilha, pessoal. Tô gostando aí da participação de vocês, tá? O cliente compra benefício, ele compra solução para os problemas dele. Você pode ter a melhor apresentação do mundo. Se não for uma solução para o problema dele, ele não compra. Então, o cliente busca uma solução para os problemas dele. Pessoal, quem paga, está aqui salário, porque eu dou treinamento em vendas, né, em empresas, aí está aqui salário, mas esse salário aí, entre aspas, que seja os seus ganhos. Quem paga? Quem paga os seus ganhos? Quem compra, gente? Quem paga seu salário? Escreve para mim aí. Quem paga seu salário? Quem paga o salário do Maurício? Quem paga o salário do Leoni? Quem paga o salário da Vana? Quem paga o salário do Mussi? Quem paga o salário da Renata? Quem paga o salário do pessoal da produção? Então, o cliente é o grande chefe de tudo. O cliente que manda em tudo, né? O cliente que movimenta uma empresa, o cliente que paga todo mundo. E porque eu vejo, às vezes, a pessoa tratar uma certa pessoa da empresa de um jeito e não trata com maior respeito, com maior dignidade, o principal chefe de todas as empresas, o cliente. Vigílio, teu desempenho também, mas teu desempenho significa atender clientes de forma cada vez mais eficaz, mais eficiente. E o que o cliente espera de você, gente? O que você acha que o cliente espera de você? Eu vou explicar o que o cliente espera de você. Sabe o que ele espera? Ele espera aquela mesma coisa que você espera quando você chega numa loja para ser atendido. Ele espera a mesma coisa que quando você chega numa empresa e você ser atendido. Ele espera aquela mesma coisa que você espera quando chega no médico, você está ali na sala de espera, que ele atenda no horário, que ele te respeite, que ele traga uma solução para você. Ele espera tudo isso. Atenção, tudo outras coisas aí, Virgílio, bacana. A Luzia, só toma cuidado, você está arriscando a tela aí para não atrapalhar o treinamento, tá? Então, tudo isso que o cliente compra, espera, né, da gente. Então, olha só, se os clientes gostarem do nosso atendimento, ele vai recomendar você para outras pessoas, ele testará novos produtos da sua empresa, indicará novas pessoas para o seu negócio, comprará mais dos seus produtos, ajudará melhor o seu serviço a melhorar, ajudará a melhorar os seus produtos. Pessoal, o cliente que chega, que fala para você, que diz assim, olha, se você acrescentasse mais isso e isso, ele está te ajudando a melhorar os teus serviços. Esse é o melhor cliente. Eu tenho um cliente aqui que ele já me comprou um purificador de água, ele já me comprou um colchão, ele já me comprou um Ozox. E eu cheguei um certo dia, ele falou para mim assim, cara, eu tô com 70 mil, você conhece alguém que tem um carro nessa faixa de preço? Se tiver, você me fala. Ou seja, o que é que esse cliente estava passando para mim? Que confia em mim. Isso não tem preço. Quando o cliente, por isso que a gente deve criar uma conexão, um rapport, dê o nome que você queira dar, uma conexão antes de chegar e já vai apresentando. Tem gente que agenda muitas visitas, né, muitas apresentações, e não dá o tempo devido a um cliente. Que adianta você fazer 10 apresentações mal feitas e não vender nada do que 2 bem feitas e vender nas 2. É isso que você precisa avaliar, tá? Porque não é só números. Esse negócio é de você realmente conquistar e tocar a fundo as pessoas. Porque elas estão buscando uma solução.
E se não gostarem de você, gente, vai falar mal, vai dizer que sua empresa não presta. Eu estou falando sua empresa aqui, não é a Ozox, estou falando sua empresa, você S.A. Você é a Ozox quando você está lá no front. O cliente não sabe quem é a Marcos Mus, sabe quem é você. O princípio fundamental, as pessoas querem fazer negócio com alguém que elas gostam. Olha só, gente, isso aqui é bacana demais, ó. 14% das pessoas, aí tá na TV, né, tá desatualizado, eles confiam em propagandas. E 86% confia em recomendações de outras pessoas. Vocês têm ideia do quanto é importante a indicação? E vocês têm ideia de quanto é importante você fazer o follow-up, o pós-venda? Na verdade, pessoal, anotem aí. Quando você está fazendo o pós-venda, você está fazendo a pré-venda da sua próxima venda. Eu vou repetir, posso dizer que vocês não entenderam. Quando eu estou fazendo uma pós-venda com um cliente, eu, na verdade, estou fazendo um pós-venda da minha próxima venda. Uma pré-venda da minha próxima venda. Como assim, Balduino? Olha, se eu atendo bem o vigílio e eu tenho a preocupação de passar na casa do vigílio para saber se ele está tendo resultado, para saber se de repente ele deixou de usar. Ah, eu senti um cheiro diferente e aí eu não usei mais. Não, vigílio, isso é normal, isso é comum, né? E aí o vigílio satisfeito, aí o vigílio vai dizer assim: olha, cara, você foi legal, eu tive um resultado legal com o seu produto, você me acompanhou o tempo todo e eu vou te indicar o próximo pessoa que é meu irmão, que tem um problema de saúde e você precisa ir lá. Vocês entenderam? Um pós-venda gerou uma outra venda. Isso é importante demais. Olha aqui uns dados importantíssimos. Olha só como as pessoas. Isso aqui é uma pesquisa, tá, gente? Está aí embaixo a fonte. 84% das pessoas escolhem restaurante por recomendação. Quem não já foi num restaurante e indicou para um amigo um bom restaurante? 79% escolhe remédio também por recomendação. E médicos, né? Escolhe serviços profissionais por recomendação, 65% por computadores por recomendação. Então, lembra que o nosso presidente fala aí o tempo todo quanto é importante a ferramenta de recomendação, indicação que nós temos em mãos? O quanto isso é importante? Olha, gente, um carpinteiro ele tem a ferramenta dele, o O fotógrafo tem a ferramenta dele, o taxista tem a ferramenta de trabalho dele, o, o lenhador tem a ferramenta de trabalho dele. E eu gostaria de perguntar para vocês qual é a ferramenta do vendedor. Escreva aqui embaixo para mim. Qual é a ferramenta do vendedor? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Vamos lá para a gente concluir, pessoal. Rapidão, rapidão, rapidão. Conhecimento é uma ferramenta, sim. Atitude, informação, boas conversas, maravilha. Sua apresentação. Vamos lá, que mais, que mais, que mais? Escutar, conhecimento. Gente, aqui a Tatiana falou, foi na ferida, tá? Bacana mesmo. Empatia, conexão, preocupação com o cliente, beleza. Pessoal, tudo isso aí que vocês estão falando é legal. Mas tudo isso aí é consequência de uma ferramenta que você usa para chegar a tudo isso aqui, a empatia, a preocupação, saber contar uma boa história, isso é importante, storytelling, né? Isso é importantíssimo. A maneira de apresentar, tudo isso aí. E como você vai fazer isso? Usando essa ferramenta aqui, ó. A pergunta. Quem pergunta conduz a conversa. Por exemplo, nós estamos falando aqui de vendas, né? Sobre vendas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é o melhor time do Brasil? Escreve para mim aí. Quem é o melhor time do Brasil? Rapidão. Quem é o melhor time do Brasil? Eu sei que tem um delay, às vezes demora um pouquinho eu chegar aqui para mim e para vocês.
É o Inter, segundo a Leoni, o meu, o Fluminense, o Grêmio, São Paulo, não sei. O Grêmio, enfim, vai aparecer um monte de nomes aqui, não vai? O Flamengo, ó, esse aqui entende de futebol, hein? O Grêmio, beleza, ok. Pessoal, a gente estava falando sobre vendas. Eu fiz uma pergunta, a gente passou o assunto para futebol. Vocês perceberam? Quem faz pergunta domina o assunto, domina o direcionamento da conversa, é quem mais faz pergunta. Então, o vendedor ele tem que ser especialista em fazer perguntas e principalmente em saber ouvir. Um bom vendedor, gente, ele não escuta pelos olhos ou pelo ouvido. O bom vendedor escuta pelos olhos. Faça a pergunta e olhe a resposta no olho do cliente, tá? Mas aí eu vou dar algumas dicas, tá, pessoal? Vou dar algumas dicas aqui para a gente não se confundir. Primeiro, tome cuidado quando você chegar na casa de alguém. Baseado aqui no livro O Corpo Fala, vou te dar algumas dicas aqui preciosas. Às vezes você chega na sala de alguém e o cara diz, senta aí. Primeira dica, deixe que a família sente primeiro e você seja o último a sentar. Você até se posicione na cadeira, mas deixe que ele sente primeiro. Por que isso, Balduino? Porque se você sentar no local onde o dono da casa sempre senta, no psicológico dele você passa a ser uma ameaça. Enquanto você está falando ali, a cabeça dele lá no inconsciente está dizendo assim, cara, esse cara está no meu lugar, o que eu vou fazer para tirar esse cara dali? Isso pode atrapalhar a tua venda. Dicas: se você é um homem e está fazendo uma apresentação, direcione sua fala o tempo todo, não o tempo todo, assim, exclusivamente, mas para o homem. E fale para a mulher, quando for falar à esposa, pode ser uma mulher jovem, você sempre se refira à senhora. Quando você fala, a senhora também gosta disso, a senhora também concorda com isso, a senhora também coisa, você está dizendo, você está mostrando ali para o seu cliente que você está sendo respeitoso com a família dele, para não gerar nenhuma dúvida. Se você é uma mulher e está lá com um decotezinho exagerado, e você está aproveitando que o cara está achando que você é uma mulher bonita, tá, não sei o quê, e você está focado ali só nele, quando ele for consultar a esposa, ela vai dizer assim, não, de jeito nenhum, não gostei desse produto aí, eu não suporto esse cheiro, ela vai achar uma desculpa. Mas, na verdade, ela não comprou porque ela estava com ciúme de você. Então, procure usar roupas da forma mais discreta possível, para não causar distorções, ou não causar ruído, tá? E você, quando for mulher fazer uma apresentação, você apresenta para os dois, e sempre que for se referir ao homem, você fala assim, o senhor, aliás, quando for referir ao casal, o senhor, a senhora, que você está mostrando ali respeito e não uma intimidade, no caso, desnecessária, para não atrapalhar a sua venda. Baldino, é importante eu causar uma empatia quando chegar? Sim, cara, não cai no risco de chegar e já vai lá. Cria conexão. Como é que eu crio conexão, Balduino? Primeiro, a pessoa que indicou para você chegar na casa do seu Manuel, você fala dele, olha, seu Manuel, eu fui na casa do seu Joaquim, ele achou muito interessante o que nós apresentamos para ele, e eu pedi para que ele me indicasse algumas pessoas. E eu vou falar uma coisa, seu Manuel, parece que ele gosta muito do senhor, porque a primeira pessoa que veio na cabeça dele foi o seu nome. Isso já cria uma conexão, o cara já sente. De uma certa forma, o cara, poxa, o Manel teve essa consideração comigo, então eu vou ter que ouvir esse cara aqui, que se eu nem ouvir ele, o Manuel, ele pode voltar lá no Manuel e o Manuel ficar o seu Joaquim ficar chateado comigo. Depois disso, você começa a falar, se o cara é um fazendeiro, você fala assim, ô seu Manuel, como é que tá aqui os negócios, como é que estão o gado, o senhor queria gado de corte, de leite, e aí ele começa a falar, ele vai falando do negócio, de não sei o quê. O senhor faz um negócio, a sua esposa lhe ajuda, como é? Aí você vai conectando, criando conexões. De repente, é uma pessoa que conhece um parente seu e que mora
quando eu tenho dúvida do que eu pergunto, cara, as pessoas amam falar da história delas. Aí eu falo assim, Samuel, que bacana aqui sua casa, sua fazenda, o seu sítio, enfim, seu apartamento. Samuel, o senhor é daqui da região mesmo? Aí ele fala, não, eu vim de tal lugar. Ô, Samuel, como é que foi você chegar daqui? Como é que o senhor estava? O que que o senhor tinha na vida? Quais eram as suas esperanças? E aí ele vai contar a história de vida dele. Gente, quando ele terminar de contar a história, você já tem uma conexão que você nem imagina quanto. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de falar é da própria história. E o que elas mais se identificam é alguém que escuta a história delas com atenção. Então, a venda começa aí. E aí você pode estar se perguntando, pessoal, quem é que vale mais? Uma barra de ouro, 2 quilos de ouro ou uma garrafa de 500 ml geladinha? Responde para mim, quem é que vale mais? Rapidão, que nós estamos concluindo. Por gentileza. Depende aonde. Muito bom, Vana. A água, né? Maravilha, vamos lá. Depende de aonde. A Vana aí respondeu. Tatiana, vamos lá, pessoal. Quem que vale mais, as barras de ouro ou a água? Depende do momento, exatamente, Amarildo. Água. Vamos lá, pessoal. Maravilha, maravilha. Então, vou falar para vocês. Pessoal, acertou quem falou que depende aonde, depende da situação. Por exemplo, se eu estou nessa situação, 2 barras de ouro seria um peso a mais, não me seria interessante em nada. Aí, uma água gelada, meu Deus do céu, quanto seria importante? Então, o valor, é isso que você tem que passar para as pessoas, que existe uma grande diferença entre valor e preço. Se você entender e explicar isso para as pessoas, você nunca mais vai sair frustrado da casa das pessoas. Ó, pessoal, uma boa apresentação, como muita gente aqui falou, uma boa apresentação, uma boa conexão, sem uma boa apresentação, criado uma boa conexão, as chances de você fechar são enormes, tá? Num fechamento de venda, uma família a mais que você ajuda. Então, olha só, gente, eu queria que vocês pudessem anotar isso aí. Preço é a quantidade de dinheiro que você paga para obter um bem. Valor é a importância emocional que você dá para aquele bem no ato da compra. Ó, o que a Vânia falou lá, conexão emocional. O cliente não compra produto ou serviço, o cliente compra uma solução para os seus problemas e satisfação para os seus desejos. Então, para a gente ir já para os finalmente, eu vou dizer o seguinte, ó. Muito bem, Tatiana, está anotando tudo aqui, maravilha. Olha só, imagina aqui para vocês entenderem o que eu acabei de falar. A Copenhague, ela não vende chocolate, ela vende presentes, esse é o diferencial dela. A Vitor Hugo, ela não vende bolsa, ela vende sucesso. A mulher com a bolsa Vitor Hugo, né? Já a pessoa assim inspira sucesso. Agora eu fiquei perdido aqui, Belearte. Repete a frase. Eu não sei qual foi a frase. Mas eu vou te mandar essa coisa gravada, tá? A Nestlé não vende alimento, ela vende tradição. A Unimed não vende plano de saúde, ela vende segurança. A FedEx não vende logística, vende rapidez. A Samsung não vende televisores, ela vende credibilidade. A Osox não vende geradores, ela vende biossegurança e conforto e saúde para a sua família.
A diferença, vou voltar aqui para você ver. Rapidão, aqui, ó. A diferença de preço e valor. Preço é a quantidade de dinheiro que você paga para obter um bem. Valor é a importância emocional que você dá para aquele bem no ato da compra. Por isso que tem muitas coisas que não tem preço, tem valor. E para a gente encerrar, gente, eu sei que nós já estamos avançando aqui na hora. Vou deixar uma frase para vocês aqui. Balduino, eu vejo que às vezes as pessoas se frustram quando dizem o seguinte: Balduino, às vezes eu faço visita e não vendo, faço visita e não vendo, faço visita e não vendo. E aí, como a Vânia explicou, a sua energia vai lá para baixo, que você não faz um equilíbrio de energia, e você até fica frustrado não querendo mais ir fazer uma apresentação, porque isso é o medo da rejeição. Mas eu vou demonstrar aqui o que acontece na natureza para vocês entenderem, gente. Ó, estudos indicam que os leões falham. Estudos indicam que os leões falham cerca de 85% das vezes que ela tenta pegar uma presa, que ele tenta pegar uma presa. Apesar dessas altas taxas de insucesso, os leões são predadores de sucesso, devido à sua. Anota isso, pessoal. Perseverança. Segundo, trabalho em equipe. Terceiro, capacidade de aprender com seus erros. Que aqui, olha, gente, apenas 15% de acerto que o leão tem. Significa que a cada 100 vezes que ele tenta, ele só acerta 15. E apesar desses insucessos, e com essa frase eu concluo, apesar desses erros, você nunca verá um leão comendo capim. Então, seja o leão da sua vida, seja o leão da sua família. E com isso, eu quero agradecer a todos aí. Eu vou finalizar aqui. Se eu descompactar. Espera aí. Apertei no lugar errado. Eu posso só dizer uma frase também que eu acho boa para quebrar Deve, a parte que quando a deve. gente coloca ansiedade numa venda, ela dá errado. Sim. Sabe, eu acho que todo mundo já fez isso. Sabe quando a gente pega o leite, bota na leiteira e fica ali, ferve, 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 vai, ferve, que tu fica ansioso pro leite ferver, ele não ferve nunca. Aí no meio disso dá uma vontade de ir no banheiro, a gente pensa, meu Deus do céu, preciso ir no banheiro. Quando a gente vira, o leite ferve. Não é assim que acontece? Com os Por homens, quê? todas as vezes. Porque a gente tirou a ansiedade de ferver o leite e concentrou na ida no banheiro, a gente virou as costas, o leite ferveu. Então a venda também é assim, quando a gente bota ansiedade, a gente cancela essa venda. Isso Exatamente, é Ivana. falta de fé. Quando a gente bota fé e a gente visualiza, a gente bota energia, as coisas acontecem. Agora, a ansiedade, ela quebra tudo. Nunca Isso, esqueçam, isso. gente, quando a gente quer que o leite ferva, ele não vai ferver. Então, ó, soltem a venda. E aí ela É. vem. A ansiedade e a necessidade, né? Às vezes a necessidade é que provoca a ansiedade. E você não pode deixar a necessidade, o cliente entender que você precisa vender. Se ele pegar isso aí, já foi, já ferveu o leite. Na hora que você estava, né, indo no banheiro. Isso aí, certeza. É. Gente, mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário, acrescentar alguma coisa? Estamos abertos aqui, tá, pessoal? Então, eu quero parabenizar vocês dois aí, show de bola. Gostei aí da sinergia, né? Ah, vou finalizar aqui, ó. Se você faz as coisas pela metade, será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente, certo? E tudo se determina pelo nosso espírito, né? E, gente, mudança, tudo que o Balduino e a Havana falou aí, existe muita dor nesse caminho. A pergunta é, você está disposto a encarar isso? Que não vai ser
chegar lá e explicar toda o teu chororô para o cliente. Não, você vai ter que ir lá e fazer as coisas acontecer. E um minutinho aqui, ontem mesmo eu fui desafiado, porque eu estava treinando uma pessoa e aí eu contei para ela ela me pediu se eu tinha algum cliente, olha só, se eu tinha algum cliente que não usava o produto. Eu disse, ó, teve um cliente que quis me devolver o produto. Daí eu joguei aberto com ela, quem já sabe aqui me conhece que a gente não enrola, nem nas horas boas e nem nas horas de que nem tudo dá certo, né? E eu fui desafiado um dia. Eu duvido você vender para a pessoa. E na realidade, eu tirei aquilo. Antes de entrar, eu disse para ele: digo, então você vai ver se eu vendo ou não para essa pessoa. Só que não foi a pessoa que me comprou, não foi do casal, não foi ele. Ele falou para mim vender para ele. E eu, quando a esposa deu, eu percebi que eu ia fechar com ela, eu fechei com ela. E ela passou o cartão e ela me pagou e ela comprou para ele, tudo certo. Em uma semana ele queria me devolver a máquina. Certo? Essa é uma. Eu não sei se eles estão usando o produto hoje ou não, tá? Eu não conversei mais com ele. Só teve um combinado. E se você vai usar a máquina 30 dias, se você não gostar, eu pego a máquina de volta. E ele me ligou numa semana. Eu digo, ó, então você, né, não fez o que a gente combinou, não está disposto a fazer isso. O problema é teu. Você quer pegar a máquina e jogar pela janela, né? O que você quiser, pode fazer. Agora, o desafio, gente, ele é bacana, porque daí ontem a coisa estava ruim na visita e o cliente saiu, foi lá fora atender e ela disse, Leonir, eu duvido você vender. Ela lembrou, né, ela também que a necessidade dela de vender. Eu disse, bom, eu vou apelar, né, para a última coisa que tinha. Eu tinha só uma carta na manga. E eu consegui fechar a venda. E bem de boa, sem nada. Tava a pessoa querendo conduzir, mas na última estratégia eu consegui fechar o negócio e ela disse: olha, não dá para te desafiar, né? Eu disse: olha, né? Então o desejo, gente, não tem nada que segure você se você tiver com a energia focada, com um desejo bacana de querer que as coisas dão certo, não desviar o foco, né? Manter o controle, isso que o Balduino falou é muito importante, gente. Se você, na hora do fechamento, falar de futebol, ou trocar o assunto, ou o indicador trocar o assunto nessa hora, vai ferver o leite. Às vezes a gente não entende por que vende, é detalhezinho. Precisamos sim ser o mais profissional possível, porque nós temos um produto tão maravilhoso que se nós falar demais, a gente perde o negócio. A gente tem que ir freando na fala. Eu percebo muito isso em todo mundo que começa aquela ansiedade, aquela vontade de levar a maravilha que é o ozônio. E se você deixar essa vontade, né, ir para tua cabeça, se foi, você não vai conseguir nem entrar na casa da pessoa, nem entrar, nem fazer o agendamento, né? Se você não souber, não ser de maneira profissional mesmo. Então, show de bola, Valdir. Parabéns aí, parabéns, Vana. Vamos fazer mais, sim, né? É isso aí. Cada um aí, a gente não fecha a porta para ninguém aqui, né? A gente dá espaço para todo mundo e principalmente para quem tem resultado, para quem está fazendo, para quem tem conhecimento para passar para as pessoas, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, senão a gente encerra, que